Qual a diferença? Qual a diferença entre um acadêmico e um intelectual? Muitos dizem assim, não há diferença, mas há sim. Os dois, na realidade, têm uma função, né, nesse mundo da cultura bem distinta uma da outra. Por exemplo, os acadêmicos em si podem ser vários tipos de pessoas. Por exemplo, o acadêmico pode ser um poeta, um escritor, um dramaturgo, uma pessoa que promove cultura através de café literário, pessoas que são envolvidas na arte, a cultura, são pessoas que gostam de escrever, de ler, são grandes escritores ou pequenos escritores formais. São pessoas consideradas acadêmicas, e algumas dessas acadêmicas, nem todas elas são pertencentes a uma academia de letras, mas a maioria dos acadêmicos são da academia de letras, seja de municípios, de estados ou a Academia Brasileira de Letras, não importa. Mas existem acadêmicos que não são da academia, das academias municipais, estaduais? Sim, existe, pouquíssimos, mas existe. Por exemplo, existem pessoas que são consideradas acadêmicas porque elas têm, né, uma inclinação à escritura, a escrever, né, no caso, a escrever livros, artigos. Então ela já é considerada pelos colegas como uma acadêmica, mas não pertencente ainda à academia, mas que no futuro possa se tornar. São acadêmicos, podem ser filósofos, pode ser pode ser pessoas que são professores, podem ser acadêmicos, enfim, vários tipos de pessoas dentro do mundo cultural, da arte, pode ser acadêmico. Já o intelectual, nem sempre ele faz parte da academia. Às vezes ele é convidado a fazer parte da mesma, por conta do seu muito conhecimento intelectual. E qual é a diferença entre o acadêmico e o intelectual? O acadêmico é aquele tipo de pessoa mais serena, mais calma, está definida já no que quer. Ela já tem a vida dela formada, já tem as opiniões, já está bem encaminhada, podemos dizer assim. Já o intelectual, por vezes, ele é inquieto, há uma mente inquieta. A maioria dos intelectuais tem inclinação à filosofia. Por exemplo, eu não tenho um completo estudo de formação, não tenho a formação completa, no entanto, sempre tive uma inclinação à filosofia. E a escrita, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler livros e tenho essa inclinação à filosofia. Uma vez eu coloquei no Facebook, até falei isso no outro vídeo, sobre Aristóteles, os pensamentos dele, sobre as inutilidades no mundo. E um colega foi lá num comentário e colocou, não, mas a gente não precisamos seguir os pensamentos de Aristóteles porque foi experiência própria dele. Isso não é necessário a gente seguir aquele pensamento. Então eu fui lá embaixo e coloquei, de fato não precisamos seguir os pensamentos de Aristóteles nesse sentido, porque ele estava falando sobre as inutilidades do mundo, mas não é de cunho religioso doutrinário que eu fiz a postagem do Facebook. As minhas postagens são de cunho cultural, exclusivamente nada doutrinário. No entanto, nesse sentido, os intelectuais com inclinação à filosofia, eles têm esse costume de dividir as verdades, de colocar provocação na sociedade por conta dessa inquietação. Os intelectuais são inquietos porque têm a mente mais avançada, não melhor, mais avançada pela quantidade de horas de livros lidos de filosofia. Por exemplo, quem leu muitos livros falando sobre Nietzsche, Seneca, Spinoza, Schopenhauer, Voltaire, Descartes, os grandes filósofos, até Santo Agostinho, tantos outros filósofos da história, quem leu muitos livros falando sobre essas filosofias, tem uma mente mais inquieta. É natural que ela consiga ter uma abordagem melhor, uma linguagem melhor, uma visão mais ampla, e ela tem argumentações para dividir as verdades pré-estabelecidas. No entanto, nem sempre esse intelectual com inclinação filosófica, nem sempre ele é um acadêmico. Então a diferença entre os dois está em um já está sendo definido, porque os acadêmicos poetas, por exemplo, escritores de poesia, já estão na deles ali, eles são aqueles que promovem a cultura do amor, da paixão, da alegria sobre estar na poesia. O grande escritor de novelas, né, um acadêmico que escreve livros de novela ou ficção e tal, eles já têm um mundo dele já voltado, uma bandeira levantada. Já o intelectual da filosofia, não. Por que eu estou falando intelectual da filosofia? Porque nem todo intelectual é filósofo da filosofia.
mas a grande maioria dos intelectuais é porque leram muitos livros da filosofia. Então, nem sempre o intelectual da filosofia é filósofo, porque o filósofo é aquele que faz o novo, o espanto, aquele que traz o espanto, o novo. Esse é filósofo. Já o intelectual da filosofia que não é filósofo, ele tem, sim, o pensamento filosófico, que é diferente. Ele pode até escrever, mas por vezes vai repetir algumas coisas que outros filósofos falaram no passado. Pode ser até colocado novas palavras, novo sentido no texto, mas a base está no que ele já leu. E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Daí, o escritor novo de filosofia, o intelectual novo, ele vai se tornar ainda um filósofo, porque ele está em construção. Porque ele, de tanta experiência que ele já viveu da literatura filosófica, ele pegou já uma bagagem e o que ele escreve já tem um sentido de espanto, já tem algo novo, algo que não é igual ao que já passou. Isto é, ele já está se formando um filósofo, ainda não é, mas ele está se formando porque ele está trazendo o novo, não o repetido. Então, o intelectual da filosofia, o intelectual é diferente dos acadêmicos. Então, existe sim a diferença do acadêmico para o intelectual. Um é melhor do que o outro? Jamais, nunca. Todos somos do mesmo tamanho. Né? Eu costumo até falar, se você encontra uma pessoa, um homem abaixo de você, nunca levante a cabeça sobre ele para ele abaixar dele sobre você. Levante ele para que esteja do mesmo tamanho, para que você então possa ajudar. Porque o melhor que é em você, cumprimenta o melhor que é no próximo. Então, para finalizar o vídeo, o acadêmico ele passa horas escrevendo, estudando na faculdade e tal, fazendo seus livros, suas poesias, tá ali. Tem até uma certa inquietação na mente, porque tem também uma visão ampla, diferente da sociedade comum. Né? Quem lê muitos livros, seja qual ordem for, a mente é muito diferente, não tem nem comparação. E quem lê filosofia demais, e outros livros mais, tem uma inclinação ao desafio, à abordagem ao outro, ao próximo. Calma aí, é assim mesmo? E aí, então o intelectual ele costuma colocar outra pessoa na parede para que ela possa ter o direito de investigação também. Você quer saber quem te controla? É só você saber de quem você não pode se opor, você não tem direito de falar contra. Esse é quem te domina. Libertei 1000 escravos, poderia ter liberto outros 1000 se soubesse que eram escravos. E a literatura liberta. Então, para finalizar o vídeo, se você é uma pessoa que tem um tipo de inquietação e você está caindo ao mundo da depressão ou tá triste por aí, é porque na realidade, dentro de você há um talento. E você ainda não se descobriu, porque você diz assim, livro não é para mim, eu não tenho paciência para ler, meu olho arde, eu canso. Não é para você. Não é para ninguém. A literatura, ela é um hábito adquirido do dia a dia. Se você começar a ler um livro agora, amanhã ou depois você vai lendo outro, até você se descobrir. E você se descobrindo, eu tenho inclinação à poesia, tenho inclinação à ficção, eu tenho inclinação ao romancismo, à literatura brasileira, à história, à filosofia, à mitologia, à teologia, não importa. O importante é ler. A leitura é importante. Você lendo muitos e muitos livros, gastando horas, ao invés de estar em rede social, você debruça a literatura. Então, você vai ter, a cada dia, você vai ser a sua melhor versão. Você vai ser alguém melhor a cada dia. Então, faça isso. Saia do mesmo, saia do repetitivo, da rotina e venha para o mundo cultural. Porque eu costumo dizer, tanto acadêmico quanto intelectual, somos nós, obreiros da cultura, em favor de uma sociedade que infelizmente ainda está presa aos laços tiranos dos senhores feudais que não deixam e não dão direito a elas de pensar. Como o livro de Etienne de La Boétie, como eu falei uma vez, Etienne de La Boétie escreveu um livro muito perfeito, eu acho um dos melhores que eu já li, A Servidão Voluntária, onde a minoria de tiranos dominava uma massa que não podia pensar. Como também o livro Revolução dos Bichos, George Orwell falava sobre também isso. A minoria de animais, o mundo dos animais, os porcos dominando os outros animais. Ou seja, pouquíssimos dominando uma massa. George Orwell, no livro chamado Revolução dos Bichos. E Etienne de La Boétie, do livro Etienne de La Boétie, A Servidão Voluntária. Certo? Então fica essa dica literária aí para você poder pesquisar e ler esses livros também, como os demais, tá certo? Forte abraço, inscreva-se aqui abaixo no nosso canal, toque no sino para receber os demais vídeos e siga o nosso Facebook, Nilo Deison Monteiro Peçanha, eu vou deixar na descrição abaixo.
e você lá vai ver cultura, educação, literatura e muito conhecimento. Forte abraço, galera. Lembrando, Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Um abraço.